Efraim pergunta: devemos pagar ou não os dízimos? Olá, o Levi responde: os dízimos das igrejas ou os dízimos da lei mosaica? Visto que o que é o dízimo? O dízimo equivale à 10ª parte de produtos agrícolas ou pecuários e ou de grãos. O dízimo é um tipo de imposto compulsório ao dono do mundo segundo as leis judaica, Torá, Bíblia judaico-cristã, ou ainda uma taxação que deve ser para os governos, os reinos e mesmo a quaisquer instituições jurídicas que prestem algum tipo de serviço que tem por objetivo a manutenção do serviço e o bem comum da sociedade. Então, o dízimo, a 10ª parte, é um tributo. Tipos de dízimo. Em Israel, os dízimos eram dados em equivalências aos produtos realizados anual no triênio, como gado miúdo de ovelhas ou cabritos, farinha e azeite, por exemplo, dos versos 2 Crônicas 31:5. Porém, diante da dificuldade de transporte dos produtos até os tesouros do templo, eram convertidos em moeda corrente, dízimo, e entregue ao sumo sacerdote. Segundo a lei Levíticos 27:30, também todos as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua parte, a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, caso a pessoa tivesse necessidade naquele ano de utilizar a parte que pertencia aos dízimos, eles deveriam então no próximo acrescentar 20%. Finalidade dos dízimos. Números 18, 28, Deuteronômio 14, 24 e Crônicas 31:5 tratam do dízimo. Especificamente, vamos falar o seguinte: o dízimo era dado aos levitas, incluindo os sacerdotes, que se dedicavam às atividades religiosas e que não tinham sua própria terra para cultivar. Números 18, 20 e 21. Os levitas que não eram sacerdotes recebiam o dízimo das partes e também davam a 10ª parte dessas 10ª parte aos sacerdotes, segundo Números 18, 26 e 29. Então, era o tributo do tributo. Parece que havia um segundo dízimo ainda anual, que era usado em benefício dos levitas e das outras pessoas que não eram levitas, Deuteronômio 14, 22 e 23. Esse dízimo era usado durante algumas festividades especiais, principalmente durante as 3 festas, da Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, quando toda a família devia se reunir e festejar. Em alguns anos, esse dízimo era compartilhado com pessoas muito pobres para ajudar no sustento delas, ou também dos os peregrinos, os estrangeiros que estavam na terra necessitados. Quando os israelitas davam o dízimo, os israelitas pagavam o dízimo todos os anos, Deuteronômio 14, 22. Mas havia uma exceção, e a cada 7 anos os israelitas não cultivavam as terras porque era um ano sabático de descanso. Por causa desse ano especial, não era necessário pagar o dízimo na época da colheita. No terceiro e no sexto ano do ciclo sabático dos 7 anos, os israelitas compartilhavam o segundo dízimo anual com os mais pobres, com os levitas. Então existia toda uma estrutura para utilizar o dízimo. O que dizer de Malaquias 3:8? Malaquias 3:8, e é muito utilizado em todas as instituições cristãs: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E o próprio Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. A questão aqui é o seguinte: para quem Deus está se referindo?
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventuradas, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Note que essa advertência é para o tesoureiro e não para o dizimista. Quando o tesoureiro aponta o dedo para o dizimista, está apontando também outros 3 dedos para ele mesmo. Então, de forma que os dízimos são em seu próprio benefício, visto que se a lei não existe mais e o povo cristão vive em estado de graça, então a própria igreja não pode cobrar o dízimo, porque o dízimo é da lei. E disse o Messias em Mateus 10:8, que deixa bem claro. Curem os enfermos, é um papel da igreja. Ressuscite os mortos, é um papel da igreja. Purifica os leprosos, papel da igreja. Expulse os demônios, papel da igreja. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, quando a igreja cristã cobra os dízimos, na verdade ela está cobrando uma taxa, um imposto para manter a sua própria instituição. Não é os dízimos da lei mosaica, das leis de Deus, porque ela tem uma finalidade específica e deveria ser entregue ao templo. Como não existe um templo desde o ano 70 até agora, em 2022, então os dízimos da lei não estão sendo recolhidos e nem gastos. Estão sim sendo recolhidos e gastos, correto ou não, tributos para instituições e não para Deus. Até o próximo vídeo. Efraim pergunta: quantos reset teve o mundo? O Levi responde no próximo vídeo.